Atos 14, versículo 8, está escrito assim: e estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: levanta-te, direito sobre os teus pés. E ele saltou e andou. Olha só. E ele saltou e andou. E eu pergunto, você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que aquilo que nós acabamos de ler realmente aconteceu? E você crê que o mesmo Deus que operou na vida deste homem tem poder para operar na tua vida também? Crê também que ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo e glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa Deus cobertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos vamos ouvir a tua voz, a tua palavra, levar os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar. Quem trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Traga sempre caneta, papel, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem a obrigação de conhecer a palavra de Deus. Muito bem. Paulo e Barnabé foram separados pelo Espírito Santo para anunciarem o Evangelho. E eles vão fazer isso. Muito bem. Se você pegar a sua Bíblia, eu acredito que na maioria das Bíblias, lá no final, tem mapas das viagens missionárias de Paulo. E Paulo fez 3 viagens. Ele percorreu o mundo, não é? Da época dele. Ele percorreu o mundo. Mas quando lemos aqui no livro de Atos, nós vemos ali uma conduta padrão. Ele entendeu o que o Senhor Jesus havia dito, não é? Quando ele manda os discípulos em missão, se você ler Mateus capítulo 10, por exemplo, Jesus dá uma ordem expressa aos discípulos dizendo: vão nas casas das ovelhas perdidas de Israel. Nós encontramos, por exemplo, em João capítulo 4, o Senhor Jesus falando àquela mulher em Samaria que a salvação vem dos judeus. Primeiro o judeu, depois as demais nações. Paulo e Barnabé compreendem isso. E é por isso que nós vemos no livro de Atos que quando eles vão a uma cidade, o primeiro local que eles vão anunciar a palavra é na sinagoga. Primeiro procuram uma sinagoga, que é a igreja dos judeus, para anunciar a salvação, para dizerem: olha, Moisés, que os judeus já conheciam, falou do Messias, Davi falou do Messias, Isaías falou isso e isso, Jeremias, Ezequiel, e aí eles anunciavam dizendo: todas essas profecias se cumprem em Jesus Cristo. Ele veio, o Messias, o enviado, chegou. E ele anunciou o Evangelho dizendo: arrependei-vos porque vos é chegado o reino dos céus. E ele operou maravilhas, e ele fez milagres, e ele foi morto, ele derramou o seu sangue, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E depois ele subiu aos céus, e o Espírito Santo veio. É necessário que todos creiam. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Estou aqui fazendo a conjectura daquilo que eles anunciavam. Muito bem. E aí ele pregava primeiro nas sinagogas. Quem cria, maravilha. Mas tinham uns que não criam. E aí, depois de pregar na sinagoga, ele saía para pregar às demais pessoas, aos gentios, aos outros povos que não eram judeus. Muito bem. E eles foram a uma cidade chamada Icônio. E a turma expulsa eles de Icônio, justamente por não aceitarem, não quererem ouvir o Evangelho, a salvação. E eles vão para uma outra cidade chamada Listra, que é essa aqui que nós lemos no versículo de número 8. E o texto diz que havia lá nessa cidade chamada Listra, havia um varão. Então não é uma criança, não é um jovem, é um homem adulto, leso dos pés,
coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. Eu acredito que você sabe, nos nossos dias, né, com o avanço da medicina, da fisioterapia, tem uma série de coisas nesse sentido. Conheci esses dias uma criança, 8 anos de idade, que é filho de um pessoal aqui da igreja, neto, aliás, e ele tem 8 anos de idade, e quando ele nasceu aconteceu exatamente isso. Os médicos disseram que ele nunca iria andar. E a família, obviamente, creu em Deus, orou, clamou. Em segundo lugar, levou para a CD. O garoto tem 8 anos de idade e anda, e de lá para cá ele vem fazendo acompanhamento, né? E aí anda, dá para ver o jeitinho que ele anda, mas anda, né? Os bracinhos, mas se mexe, brinca, faz tudo, né? Faz tudo. Nessa época aqui, não tinha nada disso. Eu acredito que a maioria aqui sabe que a minha mulher não tem, a pastora Mara não tem uma perna, e ela joga vôlei sentada, lá em Barueri, e lá tem uma turma, né, é todo mundo deficiente, e tem um rapaz lá que não tem as 2 pernas, não tem. Até outro dia, ele andava no skate, e aí providenciaram lá, a secretaria providenciou para ele, uma cadeira de rodas motorizada. Só que nesse tempo aqui não existia cadeira de roda motorizada. Eu não sei se você já ficou internado, quebrou uma perna, um braço, já passou por uma enfermidade que você dependia de alguém para lhe ajudar, por exemplo, trocar de roupa, ir ao banheiro. Já aconteceu isso com alguém alguma vez, pelo menos uma vez na vida? A sensação de impotência é terrível. No ano passado eu tive Covid, fiquei hospitalizado alguns dias e eu não tinha força para colocar a roupa. A minha esposa colocava em mim. Imagina o tamanho desse homem, 110 quilos, não tinha força para colocar a roupa. Ela que vestia em mim. Alguns dias eu não tomei banho, não porque eu não queria, que eu tomo 2 banhos por dia, mas porque eu não tinha força. Não tinha força para levantar, né? Não tinha força e ela não aguentava. Os dias que passei no hospital, lembro como se fosse hoje, tomei banho no último dia, que eu simplesmente não conseguia levantar. A sensação de impotência é terrível, mas o que refrescava era saber, claro, que Deus está no controle, e segundo, que aquilo era momentâneo, iria passar. Só que não é o caso desse homem aqui. Ele nunca andou na vida. Desde que nasceu, ele nunca andou. Ele passou pela infância, ele passou pela adolescência, ele já está na fase adulta. E ele depende, para se locomover, de alguém que o leve, de alguém que o transporte. Muito bem. Paulo e Barnabé estão lá na cidade pregando, diz o versículo 11 que tinha lá uma multidão, e este homem está ouvindo lá a pregação. É uma pena que não está registrado aqui quais eram as palavras que Paulo ministrava, falava. Mas muito bem, diz o versículo de número 9, que aquele homem, coxo, desde o nascimento, estava ouvindo o que Paulo pregava. E ele estava ouvindo e olhando para Paulo. E diz o texto, Romanos, Paulo vai dizer em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas além dele estar ouvindo Paulo pregar, diz o versículo 9, que o Paulo fixou os olhos nele e viu, está escrito isso aí na tua Bíblia, e vendo que tinha fé para ser curado. Como é que você vê fé na cara de alguém? Vem escrito na testa? Como é que ele vê? Não é? Na Bíblia, amados, quem quiser anotar, Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, daquelas que se esperam, a prova das que se esperam. Mas não se vê fé na cara, não se vê fé no rosto de ninguém. Aqui é Deus que está mostrando a Paulo, é Deus que está revelando. Ao longo da Escritura, nós encontramos, por exemplo, a fé comum. Como assim, pastor? Fé comum? Em Tiago 2 está escrito: tu crês que há um só Deus, também os demônios creem e estremecem. É uma fé comum, a crença não é comum. Nós vemos, por exemplo, a fé para ser curado. No Evangelho, várias vezes, Jesus pergunta a pessoas que chegam a ele, ele pergunta: você crê que eu posso fazer isso? Você acredita? E aqueles que diziam sim, Jesus operava um milagre. Nós encontramos também a fé para ser salvo. Por exemplo, os 10 leprosos vieram ao Senhor Jesus, e eram 10, e a lepra não tinha cura. Nos nossos dias já tem, no tempo bíblico não tinha.
E era uma doença terrível. E não era só a doença em si que tomava da cabeça até os pés de feridas. Havia um contexto em que a lei dizia que o leproso deveria ser excluído, isolado. Mas não era isolado dentro de casa ou no hospital. Era isolado da cidade. Ele era execrado. Ele era tirado do convívio social e ia para fora. Você vai encontrar na expressão do Antigo Testamento, fora do arraial, é fora da cidade. E aí surgiram acampamentos e depois cidades de leprosos que conviviam juntos. A doença era contagiosa. Eu acho que deu para ter uma noção boa nesses dias de Covid, né? De isolamento, se afasta, não abraça, não beija, não toca na mão, né? Graças a Deus que essa fase passou. Mas imagine o contexto leproso, uma doença que não tem cura. Aí 10 ouvem falar de Jesus, vão até ele e pedem para ser curados. E Jesus diz, vão ao sacerdote e se mostrem. E eles vão. E quando estão indo, o milagre acontece. Dali a pouco um olha para o outro, e olham para as mãos, e olham para o rosto, e as feridas sumiram. E as doenças sumiram. E o milagre aconteceu. Mas dos 10, você lembra quantos voltaram para agradecer? Só um. E este que voltou para agradecer, Jesus disse, a tua fé te salvou. Ele não só foi curado, mas recebeu também a salvação, que é a maior de todas as bênçãos. Ô, queridos, não custa nada lembrar, porque parece que para alguns caiu no ostracismo, no esquecimento, não é? A vida aqui é momentânea, passageira, comparando-se com a eternidade. A eternidade pode ser com Deus, usufruindo de todas as maravilhas que ele já criou, aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração do homem. O Senhor Jesus já preparou o lugar, já está tudo pronto. E não está pronto quando Jesus subiu ao céu não, viu? Está pronto desde a fundação do mundo. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Ele virá a segunda vez e nos levará para que estejamos com ele para todo o sempre. Mas quem quiser ir, não tem problema, não vai com ele. Sobra a segunda opção, inferno, lago de fogo, condenação eterna. Do mesmo jeito que Deus é perfeito para criar o céu com todo tipo de maravilhas, paz, alegria, tudo, não é? Além da imaginação humana. Se Paulo vai escrever que viu e ouviu coisas inefáveis, um camarada que era poliglota, falava 4 idiomas, conhecia a cultura grega, conhecia a lei judaica, conhecia a lei romana, ele não consegue descrever tamanho esplendor do que ele vê. Imagine que maravilha. Mas do mesmo jeito que Deus é perfeito para criar a eternidade com tudo que é de bom para usufruirmos, ele é perfeito para criar o lago de fogo com todo tipo de sofrimento para toda a eternidade. A decisão é nossa enquanto vivos. Depois de morto não tem segunda chance. Não tem possibilidade de sair de um lugar e ir para o outro. A escolha é feita enquanto vivos. Muito bem, o leproso, o ex-leproso, além de receber a cura, recebeu também a salvação. Recebeu também a vida eterna. Mas nós encontramos, além da fé, que é a fé para a salvação, para a cura, nós encontramos também, Gálatas 5:22, né? O fruto da fé, fé ali no sentido de fidelidade, de permanecer fiel a Deus. E nós encontramos também na Escritura o dom da fé, que aí vai além. Aí vai além. Aí já estamos falando de algo que é sobrenatural. A fé para a salvação, todos nós temos que crer. A fé que Deus vai operar na nossa vida, todos nós temos que ter. Ouvir a palavra, encher o coração de fé, todos nós temos que ter. Agora, o dom da fé, o Espírito Santo distribui para aquilo que é útil. É o que nos diz 1 Coríntios capítulo 12. Mas o Espírito reparte os dons particularmente a cada um como quer, para aquilo que for útil. Paulo, ele tem não só o dom da fé, mas ele tem outros também, não é? É ele que vai explicar a respeito dos dons, é ele, não é, que vai explicar a esse respeito, e Deus deu a ele revelação, Deus deu a ele poder. Nós vemos Deus operando através de Paulo maravilhas extraordinárias, nós vemos Paulo com discernimento de espíritos, nós vemos Paulo falando de maneira sobrenatural, seja pela palavra, ele dizendo, falo mais línguas do que todos vocês juntos. Ele recebeu os dons da parte do Senhor. Deus então agiu nele e através dele. E querido, querida, saiba, Deus quer agir em você e através de você. O Espírito Santo
Santo quer te encher e te salvar e te revestir e fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dele, para que o nome dele seja glorificado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Como foi que Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado? Foi uma revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo testificou, ele tem fé para ser curado. Quando Paulo tem essa confirmação de Deus, ele libera a palavra, olhou para aquele homem e na hora ele disse: levanta-te e levanta-te direito sobre os teus pés. Essa fé é sobrenatural. Compreenda que você crê que Deus tem poder para realizar maravilhas na tua vida. Outra coisa é acreditar, Deus não só tem poder, quer fazer, vai fazer agora. Deu para entender? Antigamente, há anos atrás, quando no início da minha caminhada de fé, eu fui instruído que Deus existe, claro, eu acreditava em Deus, só que eu pensava que Deus está lá tão ocupado com tantas coisas. Tem 8 bilhões de pessoas no mundo para Ele cuidar. Tem tantas coisas. Ele não tem tempo para mim. Ele está ocupado para mim. Ô querido, Deus tem muita gente para cuidar? Tem. Só que Ele é tão poderoso. Ele é tão poderoso que Ele cuida de tudo isso e ainda cuida de você ao mesmo tempo. E ainda te ama. E tem você na palma da mão dEle. E não te deixa. E não te desampara. E quer cuidar e agir na tua vida. Aí eu comecei a entender que eu tenho um relacionamento pessoal, particular, íntimo com o Todo-Poderoso. Eu comecei a entender que Ele não faz acepção de pessoas. Eu comecei a entender que tudo que está escrito aqui, não é só para o passado, é para hoje. Tudo que está escrito aqui é para ensinar, é para instruir. Mas a turma aqui, já morreu, a turma aqui já foi. Todo mundo já foi. O Abraão morreu há 4.000 anos atrás. Davi morreu há 3.000 anos atrás. Jesus morreu há 2.000 anos atrás. Agora a diferença é que o Senhor Jesus ressuscitou e vive e reina. E não só está lá, também está aqui em nosso meio. Porque Ele garantiu, eles estiverem 2 ou 3, eu tenho dizer meu nome, eu estou presente no meio de vós. Ele está aqui, Ele quer agir na tua vida, Ele quer tratar o teu coração, Ele quer fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dEle. Quem entendeu, diga glória a Deus. Nós encontramos então essa fé sobrenatural ao longo da Escritura, não é? Embora não esteja escrito fé sobrenatural, nós temos exemplos. Nós vemos um Elias que faz um desafio com os profetas de Baal e de Azerá. De um lado tem 850 homens, do outro lado está o Elias. Aqueles 850 apresentam sacrifícios a Baal, apresentam bezerros, clamam. Elias chega ao ponto de debochar, dizendo: grita mais alto que ele deve estar dormindo. Se mutilam. Das 6 ao meio-dia, nada acontece. Aí o Elias vai lá, repara o altar, organiza as pedras, coloca a lenha, apresenta o novilho em sacrifício, faz uma vala em volta, manda trazer água, despeja os 12 cântaros, 12 baldes de água. E aí depois ele faz uma oração curtinha. Está escrito lá no 1 livro de Reis 18. 30 segundinhos. Mas depois da oração, o sobrenatural aconteceu. Veio fogo do céu e todo o povo clamou e bradou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Querido, essa fé sobrenatural é a manifestação da intervenção divina. Nós encontramos o Senhor Jesus dizendo: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, diga a esse monte: atira-te daqui ao mar, e ele vai. Nós encontramos, por exemplo, uma mãe que está desesperada, porque a filha está endemoniada, está quebrando tudo, está destruindo tudo, e ela não consegue conter, ela não consegue resolver. Se fosse nos nossos dias, seria levada para o hospital com a camisa de força, muito provavelmente, mas a mãe não conseguia conter. E ela ouve falar que Jesus está passando na região, e a região não era daqui na Vila Dirce, aí do lado, 5 minutos a pé. Era outro país. O texto diz que ela era cananeia, cirofenícia, e ela deixa lá a filha em casa, e ela vai até Jesus, e ela vai em busca de Jesus, porque ela acredita que Jesus vai operar. E aí está indo Jesus e uma multidão seguindo, e ela está gritando, e ela está bradando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E a mulher está gritando, a mulher está bradando, e os discípulos, para trazer para os nossos dias: Senhor, manda ela calar a boca, está enchendo o saco já. Não aguento mais não, enchendo o saco, mas essa mulher cala a boca, embora. E aí Jesus não responde nada, mas ela está determinada, ela corre.
ela vai adiante de Jesus, ela se ajoelha diante dele, ela diz: Senhor, me socorre, me ajuda. E aí Jesus diz: mas eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Para ela, Jesus não precisava ir na casa dela. Como o Jairo que disse: se o Senhor for na minha casa e colocar a mão sobre a minha filha, ela será curada. Para ela, Jesus não precisava ir na casa dela, não precisava colocar a mão sobre a filha dela. Para ela só precisava uma palavra. Ela tem uma fé sobrenatural. E Jesus disse que assim seja feito. E um milagre aconteceu quando ela chegou em casa. A filha já estava sã. Oh, querido, Deus quer ver essa fé sobrenatural no nosso coração. Deus quer operar maravilhas na nossa vida. Nós encontramos também um centurião, um militar, um homem romano. Na época ele cuidava de uma cidade uma cidade chamada Cafarnaum. Humanamente ele era a maior autoridade ali. O criado dele está doente. Ele poderia chegar a Jesus e dizer: olha, sou a maior autoridade aqui, eu estou precisando de algo. Mas ele não chega assim, ele não aborda dessa maneira. Ele é um homem humilde. Ele é um homem que, você já viu alguém por aí, eu acredito que até você já deva ter visto, nem que seja no noticiário, você já ouviu aquela expressão: você sabe com quem você está falando? E dá carteirada. Sou delegado, sou juiz, sou desembargador. Recentemente teve um caso lá na Praia de Santos, né? Um desembargador infringindo a lei e um guarda municipal foi lá e aí o camarada deu a carteirada. Você acha que você está falando com quem? Sou desembargador. O centurião poderia ter dado a carteirada. Ele não falou assim, não. Ele vai até Jesus e aí ele fala o caso. Jesus diz: eu vou lá, vou dar saúde para o teu criado. E ele diz: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Fala somente uma palavra. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Se eu falar um vai, ele vai. Se eu disser a outro vem, ele vem. Se o meu superior me der qualquer ordem, vai ser feito na hora. Eu sei o que é autoridade. Diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Olha que humildade. Olha que fé. Mateus 8:10 está escrito que Jesus se maravilhou da fé daquele homem. Jesus disse: nem em todo Israel eu vi tanta fé. Estamos falando de uma fé sobrenatural. É uma fé que vai agir para a realização de milagres, para intervenções, para manifestações do poder de Deus. É o caso deste homem aqui. É o caso de Josué, quando está em meio à batalha, e o inimigo não pode se reorganizar, senão ele corre o risco de perder a batalha, e o dia vai avançando, e cientistas dizem até o horário, 4h28 da tarde, Josué ora e diz: sol para aí, lua para lá. Hoje nós temos a explicação científica completa, mas mesmo tendo, você sabe que é a terra aqui que gira, né? Só que o Josué não sabia disso. Mas mesmo nós sabendo disso, você ainda usa a expressão sol nasceu, o sol se pôs, o sol nem nasce nem se põe. Olha só, cientificamente não. Mas ali foi uma fé sobrenatural. Deus atendeu, porque o povo do Senhor precisava de uma vitória. Josué clamou e Deus operou. Oh, querido, Deus tem poder para fazer maravilhas na tua vida. E o Espírito Santo quer agir, Deus quer fazer. Agora nós temos que acreditar. Nós vivemos em dias que tem muita gente que não tem mais sequer a fé para ser salvo. Vivemos em dias, o Senhor Jesus deixou claro: quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Deus não mudou, a palavra dele não muda. Céus e terra passarão, mas a palavra dele não vai passar. Ele não mudou. Do mesmo jeito que ele operou no passado, ele quer operar hoje. Do mesmo jeito que ele fez milagres e maravilhas, ele quer fazer hoje. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando, qual é a luta, qual é a dificuldade. Na vida desse homem, era uma doença que não tinha cura. Na vida desse homem, ele nunca tinha andado, mas ele se colocou diante de um homem cheio do Espírito Santo. Paulo estava tomado pelo Senhor, e ele foi revelado pelo Senhor que aquele homem tinha fé. E o Espírito Santo tomou Paulo, ele liberou a palavra, e aquele homem que tinha uma doença que não tinha cura, foi curado, se
colocou de pé, e diz o texto que ele andou e saltou, e o nome do Senhor foi glorificado. Oh, querido, Deus tem poder para fazer maravilhas na tua vida, Deus tem poder para te curar de toda doença, Deus tem poder para libertar o teu marido, a tua esposa, e Deus quer fazer isso tudo. Eu não sei qual problema que você está vivendo, eu sei que Deus é a solução, e Ele vai operar maravilhas. Quem entendeu, diga glória a Deus. Só que compreenda, Deus não quer só fazer na tua vida. Levante a mão e declare: Deus também quer me usar para que o nome dele seja glorificado. Do mesmo jeito que para ser salvo eu preciso querer, eu preciso receber Jesus como Salvador. Para ser cheio do Espírito Santo eu tenho que querer e desejar. Para ser também usado pelo Senhor, eu também tenho que querer. Diz o apóstolo Paulo: buscai os dons, busquem os dons espirituais que o Espírito Santo vai dar. E Ele quer te entregar, meu irmão. Ele quer ver o povo dele com a fé sobrenatural. Ele quer ver o povo dele tendo revelação e revelação dele. Ele quer ver o povo dele falando com a palavra dele de maneira sobrenatural. Ele quer operar maravilhas em nós e através de nós. Do mesmo jeito que no tempo do passado o nome do Senhor foi glorificado, Deus quer que o nome dele seja glorificado hoje. E Ele quer te dar saúde para você ter que testemunhar. E Ele quer operar através da tua vida, para o nome dele ser glorificado. Ele vai agir através de você, se você quiser. Ele vai operar maravilhas na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver. Ele vai te encher e te revestir, e você vai ser um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Do mesmo jeito que essa bateria não toca só, esse violão, essa guitarra não produz som sozinho, o Espírito Santo quer te usar. Agora compreenda, um instrumento, né, ele é para ser usado, e quem usa também tem que ter habilidade. Você já ouviu alguém cantando que dói até o ouvido? Já ouviu? Ó, já tem gente que está apontando outra ali. Tem gente que canta que até dói o ouvido. Agora tem outros que quando cantam não precisa de instrumento nenhum, uma voz bela, maravilhosa. Tem gente que se toca alguma coisa até dói, mas tem outra, quando tem habilidade, toca lindamente, maravilhosamente. Do mesmo jeito, o Espírito Santo, ele opera em nós. Ele vai nos dando habilidade. Ele, além de nos dar habilidade, ele também nos dá as ferramentas. Os dons são as ferramentas. Por exemplo, para pintar uma parede, qual é a ferramenta assim do dia a dia mais utilizada? Um rolo, não? Não é bom um rolo para pintar a parede? Para sentar um piso, uma maquita, ajuda, não ajuda? Mas você sabia que a maquita tem disco que é para piso, que é para concreto, que é para madeira? Para colocar algo na parede precisa de uma furadeira, mas tem broca que é para concreto, que é para madeira, que é para ferro. Para usar a ferramenta tem que ter habilidade, não só ter a ferramenta. Que adianta ter a ferramenta e não saber usar? Oh, querido, o Espírito Santo nos entrega as ferramentas e nos dá habilidade para usar as ferramentas, e Ele quer fazer de você um instrumento poderoso. Ele não quer só te dar uma bênção, Ele quer que você seja a bênção, Ele quer que você leve a bênção. Onde Abraão estava, a bênção estava com ele era um abençoador, ele era também um homem de fé. Oh, querido, querida, ele tinha 100 anos de idade, a mulher tinha 90, e diz lá Romanos 4, ele não enfraqueceu na fé, ele não duvidou, ele sabia, humanamente não tem jeito. Eu 100 anos de idade não dá, a minha esposa de 90 anos, há décadas não ovulava mais, não tem condição, mas o Deus que me prometeu é poderoso, ele vai fazer um milagre, o milagre vai acontecer, e ele conservou essa fé, e ele foi glorificando, e ele foi glorificando, e ele não esmoreceu na fé, ele tinha essa fé sobrenatural, e o Isaac chegou, e o filho da promessa nasceu, e o nome do Senhor foi glorificado. Abraão é o pai da fé, e Deus quer que os filhos da fé, gente que vai receber dele essa fé sobrenatural, e maravilhas acontecerão. Quem entendeu, diga glória a Deus, e quem quer, diga glória a Deus. Se coloque de pé que nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor. Eu não sei quais são as lutas, problemas ou dificuldades, eu sei que Deus tem poder para fazer milagres. Eu sei porque Deus fez na minha vida, na vida da minha esposa. Para quem não sabe, nós sofremos um acidente anos atrás, fazer 15 anos, eu pilotando a moto lá na garupa, fomos atropelados, e o negócio foi feio,
A perna direita dela foi esmiuçada, estraçalhada, ficou igual a cana, desligou o joelho, ficou só pele segurando. Aí eu soltei da moto, ela segurou na garupa, bateu a perna, a canela esquerda no semáforo, abriu para trás, caiu de cara no asfalto, o capacete rachou no meio e saiu rasgando a cara. Quando eu levantei, o pé já desse tamanho, ensanguentado, eu não aguentava pisar o pé direito no chão. Naquela época eu era magro, pesava 79 quilos, garoto, sou um garoto na verdade. Se eu tirar a barba e emagrecer 10 quilos, eu passo por 18. Passo não? Ó que passo. Mas quando eu levanto, não aguentava andar. Pé inchado, doído, não aguentava pisar no chão. Olho para trás, uns 2 metros para ela lá, uma poça de sangue. Rosto no chão de bruços. Eu pensei, morreu. Fui pulando desesperado, coloquei o rosto dela na minha cabeça e comecei a chamar. Quando eu levantei o rosto dela, cena terrível lembrar. Tudo rasgado, cabelo tudo emaranhado. E aí eu, amor, acorda. E ela, graças a Deus está vivo. Só quebrou as pernas assim. Quando o SAMU chegou, que cortaram a calça, eu vi tudo, ninguém me contou. A perna direita, do joelho para baixo, estraçalhada, igual a cana moída. A perna esquerda, assim, a canela, eu vi sangue, veia, vi osso. Ela foi para o hospital, para resumir a história. O médico disse que o rosto dela nem plástica resolvia. Ela teve hemorragia interna, ela perdeu 70% do sangue do corpo. Ela teve 3 paradas cardíacas. O médico disse que talvez... A direita amputou já logo de cara. Foi um corte de tesoura, só cortou a pele. A esquerda talvez ia perder também. Como ela teve hemorragia interna, tiveram que operar o útero. Disseram que ela nunca ia ser mãe. Disseram que o rosto dela nem plástica resolvia. Foram dias difíceis, foram dias de luta. Mas Deus havia me prometido, e na época éramos noivos. Deus havia me prometido que ela seria minha namorada, minha noiva, minha esposa, mãe dos meus filhos. E Deus, que é fiel e poderoso, promete e cumpre, não volta atrás. Ele operou um milagre. Ela nunca fez uma cirurgia plástica, o rosto dela é lindo. Ela nunca precisou operar o rosto, Deus operou o rosto dela. Eu vi, ninguém me contou. Quando eu cheguei na UTI, a cabeça dela estava maior que uma bola de basquete. Rasgada, arrebentada, enfaixada. Ninguém me contou, eu vi. O médico que operou afirmou: eu tenho 25 anos de medicina nesse hospital, você nunca vai ser mãe. Quiser ver, está aqui na sala meus 3 filhos. Porque o que a medicina diz que não pode, Deus fez. Está aqui os 3 para a glória de Deus. Está ela andando, colocou a prótese, está andando para a glória de Deus. Deus fez milagres e Deus fez em nós e agora está fazendo através de nós. E Deus quer fazer em você e através de você, para o nome dele ser glorificado. Agora você tem que querer, você tem que desejar, a escolha é sua.